Quando é que nasce o design? O design moderno, ele basicamente acontece depois da Segunda Guerra, né? Mas o design, se você tira o lado industrial dele, ele sempre existiu. Claro. Né? Tá, os próprios carros mais antigos, estou me lembrando aqui dos carros italianos, né? Não, e até no que antigamente era considerado um pouco meio artesanal, meio o talento pessoal de um artesão que fazia uma cadeira, que fazia um móvel, que fazia um objeto qualquer. Quer dizer, eu tenho na minha casa uma luminária lindíssima de 1902, uma do Fortuny, um designer, Fortuny, ele era italiano, um designer de moda que fez uma luminária que é um clássico, que é linda até hoje. Quer dizer, então é que o design industrial exato, ele se intensifica depois da guerra. Isso eu quis dizer, quer dizer, exatamente. O design como objeto de arte sempre existiu. Exatamente. Mas o industrial depois da guerra. Claro. Depois da guerra, exatamente. E ele tem seu pico com a Bauhaus. Né? Explica um pouco o que é a Bauhaus. A Bauhaus foi uma escola alemã de design dessa década aproximadamente, depois da guerra. Uma escola que concentrou na época ilustres personagens da história do design hoje em dia, Walter Gropius, que eram arquitetos e que se tornaram designers, arquitetos que passaram a desenhar objetos. Né? E você tem até hoje as lindas cadeiras do Mies van der Rohe, as lindas cadeiras Marcel Breuer, eram eles professores da Bauhaus e criaram na época uma escola muito rígida. E a Bauhaus traz uma nova estética para o mundo industrial. Eles aplicaram a elegância das formas, a pureza das linhas, muito alemão, né? Less is more era o conceito da época. Quanto menos, mais. Quanto menos, mais, o mais puro, o mais bonito. E isso invadiu o mundo industrial. Esse foi o grande marco do design no meio do século passado. E essa coisa teve uma evolução enorme. As indústrias passaram a entender design como uma ferramenta extremamente importante na concepção dos seus produtos e, aos poucos, se difundiu de forma grande e passou por enormes transformações até hoje. A grande transformação que eu gosto de citar é que do less is more a gente foi para um certo momento onde um grande designer alemão também, na minha opinião, quem revolucionou a história do design mais recente, Helmut Essingler. Ele vem com... A gente tinha o velho negócio form is function, que a forma é função, então você tinha que desenhar a cadeira para ela ser a mais confortável possível, a mais perfeita possível, a função acima de qualquer outro atributo. E Helmut Essingler disse, não, form is emotion. Forma é emoção. Então, por quê? Por que isso acontece nos anos 80? Porque a função já estava perfeitamente dominada. Claro. As cadeiras já eram confortáveis, os automóveis já funcionavam muito bem, quer dizer, a indústria já tinha atingido uma capacidade de qualidade que fazia os produtos muito funcionais e muito bons, e, de repente, um lado estético vem com muita força de dizer form is emotion, forma é emoção. Então, muito mais do que funcionar bem, design tem que seduzir. Design... É para vender, né? Mais do que vender, né? Vender é parte do processo, mas a beleza é parte da vida, né? Já dizia Vinícius. E a vida fundamental, né? A vida é cercada de belas formas e belos produtos. A coisa pode ser simples, pode ser barata, mas tem que ser bonita, né? Isso foi uma revolução enorme. A Frog Design se tornou um imenso escritório de design na década de 80, 90. Imenso, ainda é até hoje. Tem escritórios nos Estados Unidos e na Alemanha e mundo afora. E eu acho que eles revolucionaram essa linguagem que culminou no design que a gente tem hoje e que a gente hoje entende quando você vê um carro na rua e você diz, puxa, que lindo design e tal. Até essa palavra, que era uma palavra muito etérea, hoje é corrente quase, né? É corrente. Eu me lembro quando eu era recém-formado e voltei ao Brasil, e um dia eu fui parado na rua por um guarda rodoviário, e o guarda me fez abrir tudo que eu tinha. E eu tinha voltado da Alemanha e tinha desenhos de coisas completamente diferentes, inclusive desenhos de um trem. Eu pude participar, um projeto que eu participei na Alemanha.
E quando eu mostrei, o guarda disse, mas você é engenheiro? Eu falei, não sou engenheiro. E eu não queria falar a palavra design, porque eu achei que ele não ia entender. Eu disse, eu faço a forma do veículo. Ah, você faz o design. Aí naquele momento eu disse, pô, esse guarda aqui rodoviário no meio do... Está sabendo da palavra. Já pegou, bem. né? É. Mas pensando assim, você falou depois da guerra, né? Eu estou pensando assim na indústria suíça de relógios, né? Porque antigamente, no meu tempo, por que a gente comprava relógio suíço? Porque ele funcionava bem, né? Porque ele, na época, era até corda, né? Depois, como você falou, a questão da máquina ficou igual para todo mundo, uma commodity, né? Então, o que vale é a beleza e o preço, né? Aí que o design pega fogo mesmo, né? Isso tende a acontecer, Roberto, com todas as indústrias. Esse exemplo é maravilhoso, né? Aí você pega uma indústria originalmente suíça, cujo grande atributo era precisão. O relógio suíço era aquele relógio que não atrasava, né? Tá aí a pontualidade suíça, a precisão suíça. De repente, os japoneses inventam o quartz. Aliás, curiosamente, foi inventado por um suíço. E os suíços não acharam a menor graça naquilo. Um japonês, então, resolveu aplicar a nova tecnologia. A precisão foi à lua, porque um relógio de quartz tem uma precisão fantástica. E reinventaram a indústria do relógio. Aquele momento que Cássio virou uma febre, né? Relógios digitais, relógios com calculadora. Houve um momento de grande transformação na indústria. E anos depois, Os suíços deram a volta. a própria indústria suíça, já utilizando a tecnologia do quartz, lança a Swatch, que é uma marca toda baseada em design. Então, o exemplo é ótimo, que todo produto que atinge esse grau de perfeição no seu funcionamento, que você não compra um relógio hoje porque ele é preciso. Pela beleza. É pelo design. Isso acontece em todo lugar, quer dizer, nas geladeiras, nos fogões, nos automóveis, notadamente, né? No todos óculos, os produtos. qualquer coisa hoje. Qualquer coisa. Como é que um jovem hoje escolhe essa profissão? É mais fácil, claro, né? O Brasil mudou muito, né? A profissão ganhou uma visibilidade fantástica. Eu acho que hoje até é uma profissão muito sedutora, num mundo muito especializado, onde as profissões às vezes são muito específicas, né? Design é uma profissão extremamente abrangente. A gente trabalha com produtos tão diversos, com universos tão diversos. Precisa saber desenhar para ser um bom designer? Hoje em dia, com o avanço dos computadores, os computadores se tornaram uma ferramenta de desenho incrível. Tudo é no computador, né? Não, eu diria assim, assim, você pode... o bom desenhista, Sim. ele tem uma sensibilidade formal muito grande, Roberto. Na minha faculdade, por exemplo, a gente tinha um enorme, grandíssima parte do tempo era desenhando. E por que desenhando? Não era para desenvolver a habilidade física do desenho, é para desenvolver a capacidade de enxergar. Enxergar forma, enxergar luz, enxergar sombra. Porque o bom desenhista não é o que desenha a forma, é o que desenha a luz e a sombra. O desenho é o exercício que faz ele aprimorar a sua capacidade de observação e de compreensão da forma. Então, minha faculdade, por exemplo, tinha uma carga horária imensa em cima de desenho para despertar em cada um de nós essa capacidade de percepção. E depois o segundo ponto importante, aí era numa oficina de maquetes, que era transformar o desenho em volumes. E esse ato faz você entender muito bem essa transição do papel do 2D para o 3D. Esse exercício é um exercício muito importante, eu acho, no raciocínio necessário do designer. Agora, hoje em dia, com computadores, tudo isso ficou muito mais simples, de certa forma. A habilidade manual nem é mais tão necessária, mas a capacidade, a percepção permanece.